Vamos continuar, irmãos. Esse é o último desta série, O Pecado dos Pecados. Mas não é o último do assunto, porque nós vamos agora passar para o ABC da fé. Porque se pecado é não crer, não pecado é crer. Nós temos procurado mostrar que o nosso conceito de pecado é legal, é legalista, é jurídico. Ele não é um conceito relacional, ele não é um conceito de intimidade. Pecado é você estar distante do relacionamento com Deus em face da sua autonomia, em que você é a lei, eu, nomos lei. Nós podemos ter 3 comportamentos neste mundo: o autônomo, o heterônomo e o teônomo. O autônomo é aquele que a lei é ele. É a característica do pecador egoísta. O heterônomo é aquele que o outro é a lei e é a característica do pecador religioso. E o teônomo é aquele que Deus é a lei, é a característica do pecador que depende da suficiência de Deus. Agora, pecado é não crer em Cristo. Eu estou falando de definição de quem sabe o que está falando. E quem falou foi Jesus. Então, eu não estou aqui esboçando um conceito teológico, nem de Grotius, nem de Armínio, nem de Calvino. Eu estou falando de um conceito teológico de Jesus. Eu falei 2 outros aqui antes, Grotius e Armínios, porque estes eram jurídicos, eram professores de direito na Holanda, e que desenvolveram um raciocínio teológico baseado no sistema da lei. Agora, nós precisamos voltar para Jesus e o que Jesus disse a respeito do assunto. Então nós vamos andar um pouquinho mais para chegar a este último estudo, e no próxima vez que nós viermos aqui, nós vamos começar com o ABC da fé, a causa. O que é fé? Porque nós não sabemos o que é fé. Há muitas fés por aí. E há umas que são fezes. Mas precisamos ver o que é fé. Para que a gente não se perca com emoção, com sentimento, com arrepio, com coisa assim, eu estava cantando ali com os meninos, já saíram uns. Foram para outro grupo? Departamento, tá certo. Mas vocês fiquem aí. Eu estava vendo aqui, diz assim, a música na primeira igreja é muito fraca.
Eu acho também que nós temos muitas fraquezas, mas eu prefiro a fraqueza voltada para Cristo do que esta barulhada voltada para a alma. Essa coisa monumental, que é empolgante, mas é almática. Mexe com a alma. E olha, nós cantamos ali uma coisa que me encanta, que é: a vida de minha alma é Cristo. A vida de minha alma não sou eu, não, é Cristo. Não é o que eu gosto, é o que Cristo quer. Não é o meu gosto, não é o meu sabor. É o sabor de Cristo. A gente vai ficando mais velho e vai ficando mais assim, viu? De modo que vocês vão encontrar Daniel no começo do ministério dele, Daniel no final do ministério dele, e você vê outro Daniel. Então daqui a pouco vocês vão ver outro Glênio aí, mais chato ainda. Mas o que é o pecado dos pecados? Vamos para este último aqui, lendo Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Nós só temos 4 definições no Novo Testamento de pecado. Pecado é não crer, pecado é fé, é não ter fé, é tudo que não provém de fé. Pecado é saber fazer o bem e não fazer. E pecado é anomia, é iniquidade. Jesus, Paulo, Tiago e João. Os 4 definiram pecado. Paulo define pecado como o que não provém da fé. Tudo que não provém da fé é pecado. Por isso que nós vamos ter que estudar o que é fé. Aqui tem alguma coisa, mas nós precisamos aprofundar mais isso. E ele diz, aquele que tem dúvidas, estava falando para o problema de alimentação. Um come, o outro não come, um bebe, o outro não bebe, aqueles assuntos periféricos. E um achava que se comesse carne sacrificada a ídolos cometia pecado, o outro achava que não tinha problema se ninguém soubesse. Aquelas questões que são da periferia da mente. Então Paulo diz, olha, se você come para escandalizar, não coma. Se aquilo vai causar um problema na vida dos outros, olha, para com isso. Faça isso, a fé que você tem, tenha diante do Senhor. Tenha diante de ti e do Senhor. Se eu sei que se eu beber vinho numa casa, isto vai escandalizar alguém, eu não bebo. É isso que é o contexto desse texto. E então ele vai terminando dizendo, tudo que não, aquele que tem dúvida, se tem dúvida, para. Porque a dúvida é uma encruzilhada. A dúvida é quando você está entre um ponto que tem 2 estradas. Interessante que lá em Portugal, quando nós estivemos a primeira vez lá em Portugal, minha esposa e meus sobrinhos, ele ia dirigindo o carro, e nós entramos numa rotatória e queríamos ir para uma região. E não tinha placa. E tinham várias entradas assim. E agora? Demos uma volta, não tinha placa. Demos a segunda volta, olhando, procurando a placa, não tinha placa. Como é
para onde a gente vai agora? Está na dúvida. Aí ele entrou numa rua. Na hora que ele entrou, a placa estava lá do lado de dentro. Diga, é coisa de português mesmo. Se a placa devia estar aqui no começo para a gente não ter dúvida. Eu digo, isso é coisa de português. Não tem jeito. A placa estava lá na frente. Ainda bem que acertamos. Mas na dúvida, a expressão é pro réu. Você não pode julgar para condenar alguém na dúvida. E por isso ele diz assim: aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque não provém de fé, não provém de convicção. E tudo que não é de fé é pecado. Agora, temos trabalhado aqui nesta série de estudos com a acepção apresentada por Jesus, que define como a incredulidade em relação à pessoa, que foi aquele texto. Incredulidade é não crer em Cristo. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Para Jesus, pecado é não crer nele. Logo, a libertação do pecado é viver pela fé nele. Libertação do pecado é viver pela fé nele. O apóstolo Paulo alegou que tudo o que não provém de fé é pecado. Portanto, tudo o que procede da fé, com certeza, não é o pecado. Portanto, ele também disse que a fé surge quando se ouve a palavra de Deus, a palavra de Cristo. A fé está ligada à pessoa de Cristo, pois ele é o autor e o consumador. Todos nós nascemos neste mundo onde a realidade é tridimensional e encontra-se contaminada pelo pecado. Ateus ou incrédulos no que diz respeito a Jesus Cristo como Salvador e Senhor do ser humano. O que é isso aqui? É um microfone. Esse microfone tem 3 dimensões. Ele tem comprimento, altura e largura. Isto é matéria. Matéria ocupa lugar no espaço. Agora, se nós entrarmos para o campo do espírito, eu não tenho definição. E ninguém tem definição. A fé está ligada à pessoa de Jesus. Eu vou só deixar uma coisa para vocês notarem. Existe Elohim, fazendo a recapitulação dos outros estudos. Elohim é o Deus triuno, é a trindade, Elohim. El Shaddai é o Pai. El Elyon é o Espírito. E Javé Elohim a segunda pessoa é Cristo. Mas todos 3 são Espírito. E um só Deus. Entendeu? Não. Não cabe na nossa cabeça. Isso está escrito na palavra. Mas não cabe. Ruá
El Elyon, o Espírito do Deus eterno. Javé Elohim, o Cristo de Deus. E El Shaddai, o Deus que amamenta, que satisfaz, o Pai. Mas eu não sei explicar. Eu não tenho condições de explicar. Porque ele é Espírito. O Espírito é inexplicável. A fé está ligada à pessoa de Cristo. Presta atenção aqui neste assunto. A fé não está ligada à pessoa nem do Espírito, nem do Pai. Ainda que esteja ligada à pessoa do Pai e do Espírito. Porque o Pai e Cristo são um. E o Espírito é um com o Pai e com o Filho. Mas a fé é decorrente de Cristo. Ele diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora presta atenção. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Nós vamos estudar isso ainda com muito critério daqui para frente, viu? A fé não é por Cristo em si, mas por Jesus. Eu quero que nós vamos estudar um assunto chamado assim, ABC da fé, a crase. O que é a crase? Crase é a fusão de duas vogais numa só, ou a fusão de duas classes de palavra numa só. Eu tenho uma preposição a, com o artigo feminino a, junto os dois, faz uma crase e eu boto um sinal em cima grave, que significa eu vou a Ibiporã. Gostaram? Cadê a Ângela? Eu vou a Ibiporã. Significa que eu vou e não vou ficar lá. A cidade de Ibiporã. Há uma crase. E tem uma crase, eu estou botando aqui, que é porque nós vamos bater isso muito, porque eu já descobri que não adianta você falar genérico uma vez só. Tem que bater e rebater. Nós temos uma crase teológica. Jesus, não é de Carmen. Cristo invisível. Jesus visível. Cristo Deus. Jesus homem. Cristo Jesus. Uma crase. Mas você só enxerga Jesus. Você não enxerga Cristo. Mas tem um sinal que marca. O sinal que marca é a ressurreição. Mas aí vai ser em agosto. Não vai dar tempo, eu tenho outras coisas. Mas eu só estou levantando a questão. Para saber o que é fé. Tem muita gente hoje dizendo assim, eu creio. Conversa fiada. Está preocupado, está ansioso? Não tem fé. Está com medo? Não tem fé. Jesus falando comigo, ô filhão, onde é que você está colocando sua confiança? Nas evidências ou em mim? O Sérgio e a Renata estão sentados lá atrás. Eles estão passando por um momento que o Rodrigo teve câncer, teve leucemia. Eu fui visitá-lo na primeira vez lá no hospital. Aí disseram assim, mas a leucemia é uma das que mais tem cura.
Eu digo, mas menino, se eu estou preocupado se é leucemia que tem cura mais curável ou não, onde é que eu estou olhando? É para a leucemia menos curável ou mais curável ou para o Deus? A gente sempre quer pegar um pontinho assim, não, essa daqui tem mais possibilidade. Qual foi o defunto que Jesus ressuscitou? Foi um defunto mais fresquinho? Porque tem defunto fresco. Tem, a filha de Jairo era uma defuntinha, estava quente ainda. Ele chegou lá e disse, Talita cumi. E a Talita levantou. Menina, levanta. Depois tinha um defunto já fresco, mas já mais durinho, que era o filho da viúva de Naim. Aí dizem que Jesus tocou uma música. Uma vez um pregador disse que descobriu que Jesus era músico, porque ele tocou o esquife. Esquife é o caixão. Ele tocou o esquife e disse para o filho, levanta, rapaz. Aquele era um outro morto de um dia, já estava sendo tirado. Mas ele ressuscitou um morto de 4 dias, podre. É o mesmo poder. Não tem morte menor, morte maior, morte. Então, os 3 estavam mortos. Só que o Lázaro estava mais morto. Estava num grau de morte maior. Já estava podre. Mas o mesmo poder que ressuscitou a filha de Jairo foi o que ressuscitou Lázaro. Nós precisamos entender isto, que para ele não existe problemas. Dá para crer? Dá não. Nem conversa não. Alexandre McLaren. Esse McLaren aqui é um homem que foi muito, muito importante e que é bisavô do dono da McLaren. Hoje eles estão preocupados com o carro. Mas antigamente ele estava preocupado com fé. Alexandre McLaren referiu-se ao tema assim: a fé é a visão do olho interior. Fé, do grego pistia e do latim fides, é a firme convicção da verdade. Sem a menor necessidade ou evidência de qualquer prova. Simplesmente pela irrestrita confiança que se deposita na pessoa que disse a verdade. Ainda que a fé não seja ilógica ou absurda, ela transcende os limites da lógica humana ao se firmar nos preceitos da imutabilidade do absoluto. Onde que se firma a fé? Na verdade de quem falou. Eu posso mudar. Posso ou não posso? Eu posso mudar de opinião? Posso. Um dia desses, um irmão disse assim, pastor Glênio, o senhor tem mudado muito de opinião. Eu disse, graças a Deus. Sabe por quê? Porque quando eu comecei a crer, eu cria desse tanto. E agora estou crescendo, já estou crendo desse tanto. Aumentou. Então o fato de ter crido um pouquinho mais, faz a gente mudar. Você sabe, ontem eu falei com o grupo, sabe o que é meditar? Meditar é você chegar e pegar aqui, tem 1 metro. 1 metro. É o texto bíblico. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você lê, medita, deu 1 metro. Aí amanhã você vai meditar de novo sobre aquele mesmo texto, e diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí você descobre que tem 1,10 m. A sua compreensão aumentou. Não é que ele aumentou, ele não aumenta. É você que aumentou a sua compreensão e a sua fé na pessoa dele. Aí depois da manhã você vai meditar no mesmo texto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E dá 1,20 m. Você diz, uai,
está acontecendo comigo? O texto é o mesmo. E o que está acontecendo comigo? Eu estou alargando, eu estou me dilatando na confiança desse Deus. Ele está me tomando conta. Então é isso que significa. Fé é você crer. E crer não é do homem natural. A ciência precisa da sustentação dos fatos a fim de dar sustentação aos fatos. Algo só é científico se for provado, comprovado e confirmado. Uma teoria não é ciência, ainda que tenha nexo em suas alegações. A fé não é uma teoria, nem uma comprovação de fatos, embora a sua convicção seja inabalável. Enquanto a ciência labora com demonstrações no terreno físico, a fé elabora a sua convicção no plano metafísico. Isto não significa que a fé seja menos real do que a ciência. São planos diferentes. Há um terreno físico e há um terreno espiritual. O físico eu vejo, eu cheiro, eu escuto, eu apalpo, eu degusto. O espiritual não. O espiritual eu não sinto, eu não cheiro, eu não apalpo, eu não escuto, eu não vejo. Esse é um outro campo que o homem natural não possui. Ele não possui. Toda criancinha que nasce nesse mundo, nasce ateia e à toa. Analfabeta, apedeuta. Agora vocês vão ter que procurar apedeuta no dicionário, né? Agnóstica. Não existe nenhuma criança que nasça sabendo alguma coisa. Ela nasce com potencialidade. Mas olha o que eu vou dizer aqui. Nenhuma criança nasce com possibilidade de aprender a crer. Fé não se aprende. Eu estou dando toda aqui para poder chegar lá em agosto mais facilmente. Você sabe o que a gente faz com criancinha quando a gente bota na escola dominical? Faz religioso, faz prosélito. Porque não é pelo ensino, é pela pregação. Nós vamos aprender bem isso, porque a Bíblia mostra. É pregação. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Primeiro se prega e depois se ensina. Primeiro se faz o discípulo e depois se discipula. Senão não dá certo. Senão você vai fazer um religioso sem fé. Ele vai ficar na igreja aí, mas vai ficar brigando, dando problema, por causa da compreensão. Ele quer compreender Deus com a cabeça adâmica. E você só pode compreender Deus com a cabeça cristocêntrica. Com a mente de Cristo. Olha bem, o assunto é sério. Muito sério. Porque tem muita gente aí se trombando e querendo conhecer. Conhecer o quê? Conhecer uma pessoa. Conhecimento demais incha a cabeça. E deixa o sujeito estufado, PhD. E ninguém é pior do que um PhD. Porque o homem que sabe, não sabe que sabe. Mas ele sabe em quem tem o crido.
A realidade visível deste mundo é constituída primariamente por uma realidade imaterial e invisível. A matéria palpável é formada de átomos que não podem ser vistos, nem mesmo com os mais potentes microscópios. Talvez cientificamente possamos dizer o mesmo que a Bíblia diz teologicamente. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Alguém aqui já viu um átomo? Alguém aqui já leu que um cientista viu um átomo? Por favor, algum professor de física da universidade aqui? Algum professor de química? Me diga se alguém já viu o átomo. Ele é uma teoria matemática provável, mas ninguém viu. A matéria é feita do invisível, de um poder, de uma energia. Talvez a Bíblia esteja certa e a ciência também está certa, não é? Os cientistas descobriram através das leis matemáticas, físicas e químicas que o átomo é formado por um núcleo de carga elétrica positiva, em torno do qual se movimentam partículas minúsculas e invisíveis de massa negativamente eletrizadas, os elétrons. No núcleo há dois tipos de partículas, prótons, que são eletricamente positivos, e nêutrons, que não têm carga elétrica. Sabe o que tudo isso se diz? Por teoria, mas não se diz por ter visto. Esta é a teoria física, é uma teoria da física quântica comprovada pelo poder da fissura e da desintegração atômica. Mas o átomo, em sua estrutura nuclear, não é de modo algum visível. Parece que, nesse caso, a ciência e a fé se apoiam numa realidade invisível similar. O poder da antimatéria é espantoso tanto para a física como para a teologia. A energia invisível do átomo, ou o poder imaterial e espiritual da palavra de Deus, encontram-se por trás da realidade visível da criação. Eu vou aqui e encontro essa caixa. Se eu bater nela, ela me pode machucar. Mas esta caixa é feita de átomos. E eu estou aqui. E ela está lá. Mas entre ela lá e eu aqui, não há nenhum espaço atômico, porque entre nós existem átomos. Só que estes átomos que estão entre nós, eles são invisíveis. Porque todo o ar está cheio de átomos. Só que nós não vemos. Às vezes a gente dá uma trombada num anjo. Eles estão aí no ar, você não vê. O anjo passa por você, bum, bum. Às vezes é um anjo maligno, você pega, ele passa por você, ele dá uma racha, até dá um tropicão. Esses anjos malignos são danados para fazer coisa. Você não vê. Eles estão no plano espiritual. E o plano espiritual não existe para os nossos conceitos físicos. Por isso que o problema mais interessante do mundo é você olhar para Jesus e dizer: olha o Cristo!
É espantoso. Jesus, quando Pedro disse assim, tu és o Cristo, Jesus disse assim, não pode, não pode, não pode. Você não sabia disso nunca, não ia descobrir isso. Foi meu pai que cochichou isso para você. Meu pai contou esse segredo para você. Você não pode saber disso. Não pode mesmo. Não pode. A mente natural não pode entender isso. A questão básica é que, no âmbito da fé, não se carece de prova, enquanto a ciência subsiste sempre duvidando em busca de uma prova. A fé é a ousadia da alma em avistar além do que é possível enxergar, porque distingue com clareza a invisibilidade do poder de Deus. A fé enxerga o que os olhos não veem. Você não vê, mas a fé vê. Para o crente, Cristo é o autor e o consumador da fé. O Cristo espiritual ou imaterial vivendo no Jesus histórico é a sustentação improvável da fé consistente. Assim como não podemos ver a estrutura das partículas atômicas, mas podemos constatar o poder atômico de uma bomba nuclear, assim também não podemos demonstrar tangivelmente o autor da fé, embora não possamos negar os seus efeitos práticos na vida dos que creem. Uma vez um pregador lá na Alemanha estava falando de Cristo e levantou um agnóstico, um ateu, e disse assim, me prova que Deus é verdadeiro. Aí o pregador disse assim, amanhã você traga um homem, um só homem, que foi transformado na sua vida moral, que foi transformado de um prostituto num santo, de um bandido num crente, de uma prostituta numa santa. Me traga um, que eu vou acreditar que a ciência tem poder de transformar. E eu vou trazer aqui dezenas e centenas de pessoas que foram transformadas, que viviam na sarjeta, que viviam no mundo da mais profunda indignidade e que foram transformados pelo poder de Jesus Cristo. Desafio feito. O homem saiu, era uma semana depois, na próxima semana, não foi no próximo dia. O homem saiu procurando um homem que tinha sido mudado pela ciência. Em toda aquela cidade, não achou um. Porque tinha que dar um testemunho de fato. E lá o pastor chegou com uns 50. E aí disse para o homem lá, disse, cadê o seu? Cadê o seu? Não tinha. Aí disse, testemunha você aí. Ela disse, eu vivia bêbada, um dia alguém me pregou Jesus. Eu fui salva e transformada. Não me ensinou Jesus. Me pregou. Depois de pregar, quem se ensina? E aí foi um por um dando testemunho. Você já viu, aqui em Londrina, eu fui numa reunião onde uma psicóloga do governo veio falar sobre libertação de drogados. Estava lá pastor Celcino, que trabalha com esta área. E lá no meio das perguntas, doutora, quantos a senhora já libertou na sua psicologia? Ela disse, olha, eu já tive um caso
de uma pessoa, mas eu não tenho certeza. O pastor Celcino disse assim: doutora, eu tenho visto Jesus tirar muita gente da bebedeira, da droga, e eu não sei explicar. E você também não sabe. E ele usa uma jumenta para pregar para um profeta, e usa você e eu, que somos da mesma categoria. E é o mais importante, né? Esse Jesus, ele tem esse poder. Ele é fora de série. E você não venha para cá querer explicar, porque você não explica e eu também não explico, não sei. Pastor Cleide, o senhor podia me explicar? Não sei. Eu só sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É isso que eu sei. Não sei mais nada. Para o crente, Cristo é o autor e o consumador da fé. Já li, né? Hein? A ênfase nesses estudos se baseia no pecado, como sendo a incredulidade diante da palavra, da pessoa e da obra de Cristo. Cristo Jesus. Pecado é não crer que Jesus, é não crer em Jesus como Cristo. É o ceticismo diante de Javé Elohim em sua manifestação humana. É a descrença no Messias encarnado, no Jesus de Nazaré. Vamos ler juntos João 15, 22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Ele não está falando de pecados. Depois da corporificação de Cristo, a humanidade perdeu a condição de explicar o seu ateísmo em virtude da imaterialidade divina. Deus se tornou concreto. Se eu não posso crer naquilo que eu não vejo, agora Deus é Jesus. E agora? Jesus é apalpável. Pode ser pegado. Aí João diz assim: aquele que vimos e apalpamos a respeito do verbo da vida, ele se tornou aqui, e ele é. Agora não tem mais desculpa. Não tem mais jeito para você não crer, porque ele se tornou humano. Ele veio para a dimensão da mente poder entender. E olha, eu acho que eu estou citando esse cara aqui, não sei. Mas eu acho que... Vamos ver, que depois eu cito, se eu não estiver citando. Eu vou correr, pode deixar. Pode deixar. Joaquim sempre me chama a atenção quando eu me perco aí nas minhas coisas, né, Joaquim? É isso mesmo. Se a realidade do conhecimento de todo ser humano tem que passar por alguns dos 5 sentidos, então a materialização de Cristo, através de um homem perfeito, nos leva a admitir que este homem impecável tem que ser necessariamente o Cristo. Ora, se todas as pessoas são falhas, cometem erros morais e vivem egoisticamente, então quem vive de um modo perfeito tem que ser visto como alguém realmente fora do padrão humano comum. As pessoas normais andam normalmente pisando no chão. Se alguém andar voando a 50 centímetros do piso, sem qualquer dispositivo extracorpóreo, temos que admitir que essa pessoa seja fora de série.
Toda gente é pecadora, enquanto Jesus é impecável, não cometendo erros morais, não desobedecendo a lei divina e não vivendo egoisticamente. Então não há opção. Jesus é o Cristo. Você imagina se eu começasse a andar aqui assim, 50 centímetros do chão, sem nada. É possível acontecer isso? É possível. Eu posso fazer isso por poderes hiperestésicos. Os monges tibetanos fazem isto. Na época da Segunda Guerra Mundial, contam, e agora fica pelo preço dos historiadores, que os alemães entraram num mosteiro no Paquistão e procuraram pelos monges e não encontraram. De repente um monge tossiu lá em cima da cúpula. Diz que foi alemão correndo para tudo quanto era lado, que eles estavam volitando. Estavam volitando, não era vomitando, não. Voando. Saiu alemão morto de medo, porque nunca viu isso. É possível acontecer isso? Dizem os historiadores e estudiosos da mente, que a mente humana tem coisa que ninguém acredita. A maior parte das curas que acontecem nos meios cristãos, católicos e evangélicos, é pelos poderes da mente. Hiperestesia, clarevidência, telepatia, tudo isso está aqui nessa cabeça. Mas é no mínimo fora de série alguém andar voando assim, andando. Eu não consigo. Agora veja bem, você encontrar uma pessoa que não mente, que não rouba, que não adultera, que não cobiça, que não deseja mal para ninguém, que diz assim: quem de vós me convence de pecado? Esse cara, eu tenho que tirar o chapéu para ele. Porque entre os nascidos de mulher, eu não achei ainda nenhum. Eu tenho encontrado homens muito dignos, mas a mão do gato ainda está por baixo. Mas Jesus não. E eu vou dizer que eu tinha falado aqui, eu botei aqui. Já que Jesus é impecável, como pessoa, perfeito em tudo que disse e fez, devemos concluir, como o escritor francês racionalista e ateu Ernesto Renan, quando pesquisava sobre a divindade de Jesus, ao dizer: Rabino de Nazaré, se tu não és Deus, homem também tu não és. Não é possível admitir. Vamos ler aqui João 8,46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Renan, Ernesto Renan, foi um filósofo, escritor, romancista francês, que quis provar que Jesus Cristo não era Deus. Ele viajou da França no século XIX e foi para Israel. E viveu 3 anos e meio em Israel, o tempo do ministério de Jesus. Andou por todos os lugares onde Jesus andou, de Bíblia na mão, anotando tudo. Porque ele queria fazer uma pesquisa in loco. Depois que ele começou a escrever o livro Jesus de Nazaré, lá na página do 325 da língua portuguesa, da tradução da língua portuguesa, há esta declaração que ele diz assim: Rabino de Nazaré,
Se tu não és Deus, homem também tu não és. Não é possível. Como é que uma pessoa pode viver como o Senhor viveu? Se o Senhor não é Deus, também o Senhor não é homem. É outra categoria. Não tem como explicar. Buda foi homem, Confúcio foi homem, Maomé foi homem, Lao Tse foi homem. Me ajuda. Kardec foi homem. Jesus foi homem. Mas não é homem igual aos outros. Não é homem igual aos outros. Apesar de ser totalmente homem, nunca falsificou nada. Nunca bajulou ninguém. Nunca fez negócio com ninguém. Nunca fez política com ninguém. E amou as pessoas com um amor que ninguém explica. Eu estou diante de alguém que eu preciso tirar o chapéu. Crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador dos incrédulos, é um imperativo da razão e uma necessidade ontológica conclusiva. Não é possível um ser perfeito ser apenas humano. A perfeição moral, espiritual e a saúde física integral e insuperável de Jesus apontam para um homem além de suas fronteiras humanas. Jesus é a encarnação do Messias que veio salvar a humanidade de sua mania messiânica de querer ser como Deus. É isso mesmo. Mania messiânica. A gente quer resolver tudo. Você sabe que um perigo grande é quando a gente diz assim: olha, esse problema aqui, vamos orar por quê? Mas não é vamos orar porque Deus vai, não, porque a oração é poderosa. Não é não, meu irmão. É Deus é que é poderoso. A oração é só o fio que liga no poder de Deus. Olha, que dê a tomada. Apaga uma luz dessas qualquer. Ó, é só uma questão ali. Desligou, apagou. Ligou, apagou. O que é o desligar? Significa que foi desconectado a energia. Oração é conexão da energia de Deus conosco. Nós ligamos. Não é o poder da oração, é o poder da energia. É o poder de Cristo. Muito pode a oração do justo, porque ela é confiada no poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E aí que está o problema. Fé em Cristo é o antônimo do pecado dos pecados. Quem vive espiritualmente por conta própria, vive na autonomia pecaminosa da autossuficiência. Aquele que só depende de Cristo em sua confiança, não será julgado no tribunal divino. Vamos ler João 3,18. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu vou falar uma coisa aqui, que depois a gente vai ter que elaborar outros aspectos. Olha, no tribunal de Cristo, nós vamos prestar conta do bem e do mal que fizemos em nosso corpo como crentes. Mas não vamos ser julgados no tribunal de Deus, porque nós já passamos por um processo, crer. Aquele que crê. Aquele que crê, nele crê, não é julgado. Dr. Cídio,
Quem é que vai perante o juiz? O réu. E quem já foi justificado, precisa ir perante o juiz? Não. Olha, quem nele crê, ele não disse quem fizer boas obras, não será julgado. Está vendo? Quem tiver um bom comportamento não será julgado. Está vendo? Quem tiver uma boa conduta na igreja não será julgado. Não? Ele diz quem nele crê. Ah, mas eu creio. Para aí. Para aí. Se você crê, você vai ter boas obras. Se você crê, você vai ter bom comportamento. Se você crê, você vai ter vida. Não vem com prosa para cá, não. Mas não é esse comportamento e essa vida e essa coisa que vai definir se você crê. Sócrates foi um homem inatacável, mas ele não cria. Nós temos pessoas honestas, probas dignas, muito melhor do que qualquer cristão por aí. Mas não crê em Cristo. Agora, não me pergunta como é que ele vai ser julgado, porque isso é outro assunto. Mas ele vai para o tribunal. Paulo disse assim, segundo o meu evangelho, ele vai comparecer perante o tribunal. Todos nós nascemos incrédulos em relação a Cristo. Logo, todos nós viemos ao mundo já sentenciados e condenados ao inferno. Tem alguma criancinha aí no colo? Já tem uma sentença. Sabe por que essa criancinha não vai para o inferno agora? Porque ela não é responsável moralmente. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E ela ainda não tem a consciência moral do seu pecado. Mas na hora que ela tiver a consciência moral, ela está debaixo da condenação. Eu digo isso baseado no que Davi disse. Davi disse assim, ele prostrou-se diante do trono, orando a Deus pela salvação do filho dele que estava doente. Quando ele escutou os cochichos dentro do palácio, que a criança tinha morrido, ele levantou, tomou um banho, passou azeite no cabelo. Não é esse azeite de oliva, não. Era um perfumado que tinha, só o rei e os sumos sacerdotes podiam usar. Penteou o cabelo, ajeitou a barba e saiu, pegou a viola dele e saiu para cantar. Aí disseram assim, escuta, quando a criança estava doente lá, você estava orando, se humilhando, pôs pano de saco, pôs cinza, clamava, e agora que a criança morreu, você se levantou e foi agora para adorar? Ele disse, quando a criança tinha vida, eu ainda tinha esperança que ela pudesse ser curada. Agora que ela morreu, ela não vem para mim, mas eu irei para ela. E Davi estava dizendo isso baseado na suficiência da graça. Mas na hora que aquela criança tivesse consciência, como depois teve consciência Absalão, abre o salão do inferno para eles entrarem. Aí não tem mais jeito. O problema que arrasta o ser humano para o castigo eterno no inferno não é simplesmente a transgressão da lei divina, mas a incredulidade referente à pessoa de Cristo Jesus. Nesse texto acima ressaltado, ninguém será julgado pelos seus atos certos ou errados, pelas suas obras boas ou ruins, pela sua conduta adequada ou inadequada, mas pela sua fé ou descrença em Cristo. Vamos ler João 8, 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Pecado que gera os pecados é não crer
O pecado que gera os pecados é não crer que Jesus é Javé. Eu sou. O eu sou. O eu sou a sua salvação. Quando você crê, você está seguro. Esse peixe não sai mais da minha mão. Ele não se perde. Ele é meu. Eu comprei por um precioso preço. Ele é meu. Não tem outro lugar. Em quem você crê? Eu creio em Cristo, mas... É nele, é sola fide in sola gratia. É só fé na graça somente, em Cristo. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então mais um pouquinho a gente está acabando. Eu sou, é o caráter atemporal de Cristo. Aqui não há passado, não há futuro. Jesus é o presente eterno. Ele é o eu sou interminável para a salvação dos descrentes, a fim de torná-los crentes, permanentes nele, apenas através da fé, dada por ele mesmo. Vamos ler Provérbios 8, 36. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem, amam a morte. Isto é a sabedoria que está falando. E a sabedoria em provérbio é a própria essência da pessoa de Cristo. Quando eu chego lá num lugar onde tem uma pessoa para evangelizar, o que eu devo fazer? Agora uma parte prática. O que você deve fazer quando chega num lugar para evangelizar? Por exemplo, um moribundo, ele vai embora daqui a pouco. Ele já está com a mala pronta. O que você vai fazer? E agora? Você está indo embora, o que você vai fazer? Não, eu quero saber o que você vai fazer com esse defunto. E agora? O que você faz aí? Seu evangelista Severino? Você mandou o homem para o inferno. Acabou de matar o homem. Você só tem aquela chance. É a história daquele cara que só tem uma bala. Deixa eu contar para vocês, mais uma vez, a história de um evangelista que me ensinou a evangelizar. Eu estava com ele na casa da dona Alice Neder, aqui, perto da rua... Não foi Maranhão, não, aí era o apartamento. Era lá na... Rio Grande do Sul ou Rio Grande do Norte? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Norte. Aquela para lá, para baixo. Vocês se lembram quando ela morava para lá? Faz anos. Depois ela veio para cá, para Maranhão. Aquele apartamento é difícil. Aí chegamos lá na casa da dona Alice para comer uns charutos. Ela fazia charuto não de repolho, charuto de folha de uva, aqueles verdadeiros. Aquelas coisas gostosas que só Dona Alice sabia fazer. Pouca gente fazia igual a ela. Aqui nós temos uma boa loja de coisas que é essa daqui da... Como é que chama? Quiberama. Quiberama é boa. Propaganda gratuita. Aí, lá estávamos nós com Dona Alice conversando, chegou o irmão Oséias, da igreja presbiteriana, juntamente com o professor
Oh, meu Deus. Ele morreu depois. É um professor da universidade, um alemão. Wust é aquele... Wust. Hein? Rosinski. Aí chegou, ele foi padre, estudou para ser padre. Aí ele chegou, sentaram ali, aí o pastor Abuchain sentado. E diz o Oséias: pastor, eu trouxe meu cunhado aqui para conversar com o senhor, porque ele tem muitas dúvidas. E eu queria que o senhor conversasse com ele. Ele é um homem muito inteligente, é um intelectual. E esse homem, ele está com muitas dúvidas sobre religião. E eu queria que o senhor conversasse com ele. Aí o pastor Abuchain olhou para ele e disse: professor, Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. E calou. Aí o professor levantou e disse: pois é, o aristotélico tomismo é um pensamento, e aí descreveu o pensamento que ele tinha. Aí quando ele terminou, deu uma vaguinha, o pastor Abuchain disse: professor, Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. Aí ele foi buscar Maria. Por que Maria? Porque co-salvadora, co-redentora, co-resta, co-aquilo, co-acolá. E foi para lá e para cá. E o velho ficando ali olhando para ele, não dizendo nada mais, ouvindo, sacudia a cabeça. Quando ele dizia uma coisa certa, quando ele não dizia certo, ele... E eu só olhando por dois. Aprendiz de sapateiro. Aí vira ele e disse: Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam. Irmãos, isso foi 5 vezes. A única coisa que aquele velho dizia era: Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam. Mas a todos quantos, na 5ª vez, na 6ª vez que o pastor Abuchain disse, ele caiu de joelhos, ele disse assim: e o que eu faço? Aí ele disse a 6ª vez: Jesus veio para o que era seu. E eu vi aquele professor cair de joelhos no pé do sofá e gritar assim: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida. Eu te recebo, Senhor Jesus. Orou ali. Saímos. Ele, pastor Abuchain, fez uma oração. Nós saímos depois do almoço. E vinha dirigindo o carrinho. E disse: pastor Abuchain, eu fiquei tão admirado com a maneira como o senhor pregou ali naquela hora. Ele disse: meu filho, você é o quê? Não, você não é pregador? O que pregador faz? Pede a Deus um prego, mete o prego na madeira e mete o martelo em cima até entrar. Pede a Deus um prego, mete o prego na madeira, e enquanto o prego não entrar, você bate na cabeça do prego. Agora Jesus mandou que nós fôssemos pregar o Evangelho. E onde está o Evangelho? O Evangelho está na morte e ressurreição de Jesus. Ele veio porque era seu.
Então eu tenho que chegar perante essa pessoa e anunciar Jesus. A salvação eterna está em Jesus, o Cristo. Aquele que vive pela fé na pessoa e obra de Jesus Cristo, vive eternamente salvo do pecado dos pecados. Ele não vive mais no ateísmo, ainda que cometa alguns delitos ou algum delito, mas aquele que não crê em Jesus continua na prática do pecado duradouro. Por isso que João 3:36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Tudo que não procede de fé é pecado. A fé decorre da audiência da palavra de Cristo. Sem Cristo Jesus crucificado não há libertação do pecado, nem doação da vida, da fé, pois ele é o autor e o realizador da fé. Tudo que o Pai tem para a humanidade pecadora foi proposto em Cristo Jesus como Salvador. Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Todo aquele que crê em Cristo de todo o seu coração não pode viver no pecado dos pecados, pois Cristo é a semente divina da fé e da libertação do pecado, está nele. Por isso, 1 João 3:9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Você pode dizer assim, não pode viver na incredulidade porque é nascido de Deus. Ele é o autor da fé e o gerador da fé. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.